Nos últimos 2 vídeos eu te expliquei toda a ciência por trás da redução de gordura localizada e o que realmente funciona para ter um abdômen definido. Agora, chegou a hora de eu te mostrar exatamente como eu aplico tudo isso na prática. Eu vou abrir aqui na tela do meu computador o protocolo completo que eu uso com as minhas alunas, né? São mulheres que já estão minimamente treinadas aqui na Lund Trainers ou no Lund Online. É um programa de treinamento que é feito para 5 dias por semana, né? Onde cada exercício tem um propósito específico e eu vou te explicar absolutamente tudo, cada detalhe por trás desses exercícios, o que você tem que fazer, como executar aquele programa, enfim, qual é a lógica por trás da ordem e principalmente como tudo isso se conecta com toda a teoria que eu acabei de mostrar para vocês e combinar esse trabalho teórico com o que é feito na prática, envolvendo tanto o treino de força como a parte cardio do programa. Então fica até o final, porque eu vou te dar cada detalhe desse programa de treinamento. Eu sou o Rafael Lund, mestre em Ciência do Desporto, trabalho com treinamento há quase 20 anos e sim, muitas das minhas alunas querem melhorar uma determinada região, querem melhorar a sua região abdominal, centro do corpo, né? Eu costumo brincar que para mulheres é comum que abdômen e glúteo sejam as regiões que mais importam, né, no treinamento. Então, se você não viu os 2 vídeos anteriores dessa série, para e vai assistir agora, porque esse aqui é a aplicação prática de tudo que eu expliquei lá atrás. Então não perde, porque senão você vai ficar perdido, beleza? Então esse protocolo que eu vou te mostrar não é para todo mundo, não é para qualquer pessoa, né? Antes de você sair fazendo, você precisa entender o contexto. Esse é um treino para mulheres que já estão treinando comigo há algum tempo, elas já fazem um programa de treinamento, elas já fizeram 3 ciclos de treinos que eu vou chamar de tradicionais, porque vocês vão ver que esse daqui foge um pouquinho da lógica tradicional, né? Então a gente já está indo para o 4º ciclo de treino seguindo uma estratégia pedagógica. Elas estão minimamente em déficit energético ou tentando chegar lá, né? Se esforçando para tal. Então não é um treino em que você pode simplesmente achar que o treino vai fazer um milagre, vai resolver todos os seus problemas. Não. Ele também não é um treino para quem está começando agora. Eu prometo, vou gravar treinos para iniciantes, vou gravar outros treinos, mas isso daqui é um treino específico para mulheres que já vêm treinando, que já sabem minimamente se movimentar, já sabem realizar os movimentos com uma determinada sobrecarga, já entendem do que elas são capazes em relação a número de séries e repetições. Então, existe uma certa complexidade que vai aumentando ao longo do tempo, existe um volume que vai aumentando ao longo do tempo, e sim, uma intensidade que vai ficando cada vez mais forte, mais difícil de ser realizado para gerar os resultados que a gente espera que você tenha, né? Então é fundamental que você tenha uma base sólida de força e técnica. E eu quero deixar tudo bem claro aqui desde o início. Esse treino não vai fazer milagre sozinho, não prometo milagre, beleza? Se você não está em déficit calórico, se você já não está emagrecendo, esse programa não vai fazer a gordura desaparecer magicamente da sua barriga, não vai, beleza? Ele potencializa o que já está acontecendo através da sua dieta, não substitui, mas sim, a gente tem algumas coisas a mais nesse programa que vocês vão perceber, a gente adiciona coisas de core específicas, a gente adiciona uma combinação de exercícios com cardio, tudo que a gente já explicou nos vídeos anteriores, então assiste, não perde, beleza? Se você ainda não está controlando a sua alimentação, volta alguns passos antes de eu explicar isso aqui, e aí sim a gente vai poder começar. Então, dado esse primeiro feedback, né, dito isto, vamos começar a falar desse protocolo. Primeiro ponto importante desse protocolo, beleza? É que ele segue uma lógica. Se você olhar a distribuição desse treino, dá uma olhada na distribuição do treino aqui agora na tela. Vocês vão perceber que ele segue uma linha de trabalho completamente diferente do normal. Então, se você for olhar, você vai perceber que eu começo com exercícios isolados antes de fazer os multiarticulares, né? Então, isso acontece em todos os dias. Todos os dias tem tríceps antes de supino, flexor antes de terra, bíceps, extensão de ombro antes de puxada e assim por diante, beleza? Então, esse daqui é a primeira coisa importante. Segundo ponto importante é que eu criei um treino em que a parte mais importante do programa está nos 4 dias iniciais, beleza? Então, quando a gente vai olhar o volume de treino, eu tenho um grande volume de treino para determinadas regiões, especialmente glúteos, quadríceps e abdômen, que é a região que as mulheres querem dar mais ênfase. Em membro superior, eu tenho basicamente costas e deltoide, com uma musculatura que a gente quer dar mais ênfase. Se você for perceber,
eu só tenho um exercício especificamente para peitoral. Eu deixo membros superiores principalmente com ombros e com costas, beleza? Que é a região que normalmente dá uma estética mais bonita para mulheres. Então, isso daqui é algo que a gente já faz. Pontos importantes, né? Eu coloquei esse programa por quê? Porque elas já estão num quarto ciclo de treino. Elas já estão numa fase em que a gente chama de unload, ou como eu gosto de chamar, cross bridge, né? Que é isso aqui. E aí, a fase de cross-bridge é um momento em que eu quero administrar um pouco a carga, é um momento em que eu quero mudar efetivamente o programa. Então, eu deixo tudo isso bem claro. Isso daqui é né, uma parte que as alunas podem ler. Então, nesse ciclo, vamos quebrar a rotina de forma estratégica, é hora de introduzir estímulos diferentes que vão desafiar seu corpo de maneiras inusitadas. Você notará uma mudança significativa na estrutura, combinações, etc. O objetivo não é necessariamente bater recorde, mas renovar o sistema. Por que que eu digo isso daqui? Porque, cara, colocando os multiarticulares depois, né, os main lifts, no final do treino, é óbvio que você já vai chegar lá com um certo grau de fadiga e isso vai impactar negativamente o seu treino propriamente dito. Então, fica atento aí nesse detalhe, eu gosto de deixar isso claro já para as minhas alunas, explico tudo isso. Importante, essa fase pode parecer mais demandante do ponto de vista metabólico, ele foi pensado para isso, tem várias coisas aqui que foram pensadas para isso, beleza? Então, um dos exemplos é que o início do treino 1 e o início do treino 3 tem um detalhe fundamental, ó, eu tenho um Tabata de core frontal e um Tabata de core lateral, mas eles não são feitos sozinhos. Eles são feitos seguindo uma estrutura. Que estrutura é essa? Cara, você vai ter que fazer 2 Tabatas. Só que são 2 Tabatas completamente diferentes do que o que a gente já fez. Primeiro, você vai fazer metade de um Tabata de core frontal e a outra metade na bicicleta no remo. Depois você vai repetir isso, podendo fazer um ergômetro diferente se você quiser. Rafa, mas o que que é um Tabata de core frontal? Vamos dar uma olhada no que é um Tabata de core frontal. Um Tabata de core frontal nada mais é do que uma junção de 4 exercícios que se repetem 2 vezes. Um Tabata são 8 séries de 20 segundos de esforço para 10 de recuperação. Eu coloquei 4 exercícios, então eu consigo fazer 2 séries cada um. Só que nesse caso você não vai fazer 2 séries, você vai fazer uma série, vai para a bike ou para o remo, depois volta aqui, faz a segunda série, vai para a bike ou para o remo de novo, e isso dá um total de 2 Tabatas. Que exercícios são esses? Cara, em primeiro lugar, uma prancha normal. Em segundo lugar, um que a gente chama de hollow hold, que é ficar paradinho nessa posição, que é extremamente importante e desafiador, isso é muito bom para agachamento. Em terceiro lugar, um mountain climber no formato strict, que a gente chama, e por último, abdominal tradicional. Aí você vai e corre para o seu cardio, depois volta aqui e repete tudo isso de novo, né? Então, isso daqui é o que é para fazer já no início do treino. Ai, Rafa, mas você já tinha me falado uma vez que você não precisa fazer cardio antes do treino. E realmente não precisa. Isso aqui foi feito de forma estratégica e pontual para aumentar o gasto energético. Se você olhar as aulas anteriores, você vai ver que eu citei vários estudos e alguns estudos usam exatamente isso, uma junção entre abdômen, cardio, abdômen, cardio, abdômen, cardio. Sempre tem essa junção e foi um pouco do que eu tentei fazer aqui, né, de forma estratégica e adequando a realidade das minhas alunas. Nem tudo dá para fazer exatamente como no estudo, mas aqui a inspiração foram os estudos. Aí depois a gente tem alguns exercícios isolados, né, abdutora, adutora e extensora, antes de fazer o agachamento, que aqui escolheu o Smith, beleza? O Smith até nem é um exercício que a gente chama de main lift, né? O agachamento com barra normalmente a gente consegue pegar mais peso, no Smith eu acabo tentando dar mais ênfase no músculo, um búlgaro, uma mesa flexora e uma panturrilha sentado. Então, isso daqui é o que a gente tem que fazer no dia 1, beleza? Já começa com um ligeiro cardio com o abdômen. Dia 2, tem um tríceps isolado, depois supino, depois bíceps, e as puxadas, que inverso para melhorar a postura, ombro, enfim, tudo normal. Finalizando com uma combinação de exercícios de tronco. E essa combinação aqui é uma combinação demandante. Faz 12 para um lado, 12 para o outro, abdominal V-up, abdominal V-up. 12 para um lado, 12 para o outro, abdominal V-up, abdominal V-up. Então, significa que vai ter muito tempo de trabalho com o abdômen depois de eu já ter, né, gastado bastante energia nos membros superiores. O objetivo aqui é, cara, dar bastante ênfase no abdômen, ou seja, ter um volume grande de abdômen, mas ao mesmo tempo, a gente também tenta aumentar a demanda calórica, beleza? Dia 3, cara, a gente tem um outro formato aqui, ó, repara, 1 minuto fraco, 1 minuto moderado, 1 minuto forte, que eu sugiro que seja na esteira, mas pode ser em qualquer ergômetro. O Tabata de core lateral completo, depois 1 minuto forte, 1 minuto moderado, 1 minuto fraco. Então eu começo subindo, faço o Tabata e volto descendo. Rafa, o que que é o Tabata de core lateral? Vamos dar uma olhada no que é o Tabata de core lateral. Também 4 exercícios realizados no formato Tabata. E esses 4 exercícios nada mais são do que a prancha frontal para um lado, prancha frontal para o outro, o que a gente chama de Russian Twist, que é ficar batendo o pezinho na lateral, e por último um Cycling Abs. Isso é o Tabata de core lateral. Beleza? Então você faz 2 sequências seguidas desses 4 exercícios e finaliza lá em 1, 1, 1, né? Forte, moderado
fraco. Depois a gente treina um treino propriamente dito, né, começando com isolado, depois um multiarticular, que nesse caso aqui é um unilateral, porque o objetivo não é colocar tanta carga. Recuo, leg press e elevação de quadril. Repara que o leg press e elevação de quadril, que são os exercícios historicamente mais pesados do programa, vieram no final. Então existe uma fadiga acumulada que vai impactar negativamente esses exercícios. Então talvez você não consiga chegar no seu limite neles. Ou talvez você consiga chegar no seu máximo peso, mas não consiga passar, né? Então isso já precisa ser falado desde o início. Dia 4 a gente começa com extensão de ombro, pegando bastante dorsal e bíceps isolado, já bastante metabólico, né? O bíceps 21. Depois a gente vem com a puxada, remada, tríceps desenvolvimento. Repara que aqui já não tem nem mais peito, porque só tem um dia de peito. E mais uma sequência de abdômen. Então, eu tenho um dia de abdômen mais forte, um dia de abdômen mais fraco, um dia de abdômen combinado com cardio e assim por diante. E o meu quinto dia, que é o dia que eu digo que é opcional. Opcional por quê? Cara, se você não conseguir fazer os 5 dias, pode pular o quinto, não tem nenhum problema. É óbvio que é um volume de treino, é óbvio que tem exercícios importantes, mas assim, na minha maneira de pensar, cara, para quem treina 5 vezes, beleza, vai lá e faz esse quinto, mas dentro da logística toda do programa, ele é o que tem exercícios que eu considero menos relevantes para o nosso objetivo. Mas, enfim, né, tenho aqui uns exercícios de glúteo, leg press normal, extensor unilateral, subida na caixa e abdômen remador, feitos num formato até, detalhe importante, ó. Cara, faz 15 de cada lado da subida na caixa, alternando a perna, depois 20 repetições de abdominal remador e depois 15 a 20 calorias de remo ou bicicleta. Para ter também como se fosse um circuitão no final, aumentar o gasto energético. Então, esse daqui é o nosso objetivo fundamental, isso daqui é a lógica que a gente está seguindo agora, beleza? Você viu, né, a estrutura completa dos programas, dos 4 a 5 dias. Tem alguns detalhes sutis que fazem a diferença na prática, eu gosto de reforçar. Primeiro, variar um pouquinho as faixas de repetições. Tem exercícios que tem 8, tem exercícios que tem 10, 12, 15, 20 e 21. Né? Então, tem várias coisas aqui de variação nesse sentido. A segunda coisa é que você vai perceber que eu coloquei descansos, às vezes, um pouco menores do que o normal. Tem dias que eu coloco. Tem exercícios que são 30 segundos de descanso só, tem outros que são 60, e muito poucos são 90, que seria um descanso maior, né? Se você for olhar a literatura recomenda descansos maiores do que de 60 segundos de 1 minuto a 1 minuto e meio. É melhor do que fazer menos descanso, mas nesse caso aqui o objetivo é ser metabólico, então tudo foi pensado e calculado para isso, né? A ideia é gerar isso. É, Outro ponto importante, né? Nosso terceiro ponto importante que eu sempre gosto de chamar a atenção. Cara, você não vai chegar no seu limite desde o início, beleza? Não deve, eu não quero que você faça isso. Inclusive, a gente tem um aplicativo que foi feito e pensado só para isso. Como assim o aplicativo foi feito e pensado só para isso, cara? Deixa eu pegar um programa de uma aluna real aqui, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu pegar o da Dudinho. Vou pegar aqui o da Duda. Vou iniciar uma sessão qualquer. Vou pegar aqui, por exemplo, um dia. Olha, ela já fez o dia 1, vou mostrar para vocês o dia 2. A semana 2 do dia 1. Então, se eu entrar aqui na semana 2 do dia 1 e for olhar, por exemplo, a cadeira extensora, você vai perceber que a cadeira extensora, ela tem uma sugestão de carga e repetições. Essa sugestão de carga e repetições é baseada no que ela fez anteriormente. Então, como ela já fez na semana 4 do ciclo anterior, 32,5 com RPE 10, ou seja, chegou no limite dela, cara, na semana 2, muito provavelmente ela vai aguentar com RPE 7 ou 8, isso daqui que ele sugeriu, 27,5 para 15. Então, a inteligência artificial ela foi pensada exatamente para isso. A ideia é que a semana 1 seja um RPE 7 a 8, a semana 2, 8, quase 9, a semana 3, 9, já se desafiando muito, e a semana 4 chegue bem próximo de um 10 ou chegue no seu limite. Então, repara que a ideia é progredir em carga. Mas deixa eu mostrar para vocês, mesmo sabendo que ela não preencheu, tá? Vou reiniciar a sessão aqui para não impactar no treino dela. Mas mesmo sabendo que ela não preencheu, se eu for lá na última sessão da semana, se eu for na semana 4 desse mesmo treino e for olhar o que acontece na cadeira extensora, repara, a IA já sugere um valor bem mais alto. Aqui está 33 para 15. Por que ela sugere isso? Se no último ciclo ela fez 32,5 para 15, cara, vamos tentar fazer 33 para 15, vamos tentar se desafiar. Rafa, mas na minha academia saiu de 32,5 para 35, não tem problema, vai lá e bota 35, tá tudo certo. Ah, Rafa, não, mas eu acho que não tem 35, só tem 40. Dependendo do peso que você colocar, ele vai ajustar para ficar dentro de uma margem que você consiga fazer. Você viu que para 40 ele botou 13 repetições, para 35 ele manteve as 15. Você vai lá, vai confirmar a previsão, mas você conseguiu fazer 15 na primeira, só conseguiu fazer 14 na segunda e 12 na última, sem problema. Completa todas as séries e isso foi o que você fez, é isso que vai ficar armazenado. E essas informações são as que vão ajudar o nosso aplicativo a te dar cada vez mais resultados relevantes para o seu programa. Então, dentro do app, você também vai ter uma ajuda para que você consiga realizar aquilo que foi programado. Então, você não vai chegar na falha desde o início, você vai chegar na falha ao longo do tempo e você já sabe que
talvez você nem consiga chegar no seu limite nesse programa, porque ele foi feito e desenhado para te demandar mais do ponto de vista metabólico do que fazer você ganhar força. Se você for olhar, tem abdômen quase todos os dias de treino, a ideia é aumentar o volume. Eu poderia ter colocado um dia com mais abdômen e outro não, isso também seria viável, mas eu preferi colocar abdômen quase todos os dias, beleza? Eu gosto da ideia de variar isso, eu acho interessante. Aí aqui até tem um ponto importante, né, de algumas armadilhas, assim, se você tá fazendo esse treino, você precisa lembrar que se você não tiver em déficit energético, nada feito, beleza? Você vai fazer esse programa de 4 a 5 vezes por semana, 4 a 5 semanas, beleza? O objetivo é que você tenha um pequeno ganho de massa muscular, ou no mínimo uma manutenção de massa muscular, beleza? A frequência e o estímulo são suficientes para dar um sinal anabólico, mas o foco aqui não é exatamente esse, né? Não é uma fase de hipertrofia em que você está focado, inclusive, na alimentação para ganhar músculo. A ideia aqui é ter uma redução gradual no percentual de gordura. Então, se o déficit calórico está sendo respeitado, se você está fazendo um déficit calórico leve, você vai ali emagrecer de 300 gramas, 500 gramas, dependendo do quanto você tem para emagrecer, até 1 quilo por semana. Eu não recomendo muito mais do que isso, né? Muito mais rápido do que isso, corre risco de você perder músculo junto, que eu não quero. É possível, é viável, tem pessoas que conseguem sim, mas não é o normal, beleza? O que eu quero é que você vá perdendo devagarzinho para você ter essa melhora visível na definição abdominal, especialmente se essa é uma região que você já vem trabalhando de forma consistente. Bom, esse programa que eu mostrei aqui é o melhor exemplo de como eu aplico na prática tudo que a gente discutiu nos vídeos anteriores sobre redução de gordura, definição e especificamente definição abdominal. Né? Ele não é baseado em achismo, ele não é a cópia de um programa do Instagram de influencer que nunca treinou ninguém, né? Conseguiu às vezes algum resultado para ele, mas sabe-se lá como, sabe-se lá o que ele usou. É a ciência aplicada à realidade das minhas alunas, né? Testado, validado, gera resultados em pessoas reais. Ele respeita os princípios fundamentais que a gente tanto bateu na tecla sobre déficit energético, que é inegociável, sobre manutenção de massa muscular, que é uma prioridade, sobre volume e frequência controlados, né, para que você não destrua a sua recuperação muscular. Beleza? E a gente falou bastante sobre gasto energético também, tentar maximizar isso de forma inteligente. Então ele incorpora todas as estratégias que a literatura sugere que poderiam ajudar a esse trabalho específico, né, de reduzir gordura da região abdominal, combinando abdominais, exercícios cardio, exercícios de core, feitos numa frequência relativamente alta, feitos pensando em sobrecarregar e progredir, como a gente faz em todas as regiões, gerando uma mínima variação de estímulos para evitar adaptação e estagnação e, sobretudo, para manter a motivação em alta. E sim, ele reconhece determinadas limitações de forma honesta. Eu não prometo redução localizada de forma garantida, não. A gente não ignora a importância absoluta da dieta e eu não vendo uma ilusão de resultados rápidos. Isso é uma tentativa de tentar ajudar os alunos que fazem tudo certo, né? Como você viu nos vídeos anteriores, eu deixo claro que é possível, não é que vá acontecer obrigatoriamente. E acima de tudo, ele é sustentável, ele foi pensado de forma periodizada, organizada, inserindo numa estratégia de longo prazo para que ele realmente funcione. Porque o melhor protocolo não é aquele que é o mais bonito no papel, não é o que existe um monte de exercício exótico diferente, é aquele que a sua aluna consegue executar com consistência, fazendo progressão e que gera resultados reais e mensuráveis, que respeita a individualidade e que se encaixa numa visão maior de saúde e desenvolvimento no longo prazo. E quando a aluna, depois de 4, 5, 6 semanas seguindo isso, me manda uma mensagem dizendo que a calça está mais folgada, que o abdômen está visivelmente mais firme, que ela se sente mais forte mesmo tendo emagrecido, aí eu sei que a ciência aplicada realmente funciona na prática. Bom, se esses 3 vídeos dessa série fizeram sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho e, sobretudo, compartilha com aquela amiga ou com aquele amigo que quer ter um abdômen definido, mas ainda está fazendo tudo errado, ainda está caindo nos mitos, porque eu vejo que isso é um tema bastante complicado, as pessoas caem em vários mitos. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, deixem dúvidas, comentários, enviem, ativem a notificação, façam tudo isso e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui! Valeu, galera!